Quem não tiver ao vivo pode abrir. Boa noite, Jair. Boa noite. Matheus Medeiros, TV Sucesso Band. Você sai mais satisfeito hoje do que da última rodada? Olha, eu gosto sempre de aliar, eu sempre falo isso, o desempenho com o resultado. Hoje a gente repetiu o nosso melhor desempenho em termos de finalização, que foi contra o Craque, onde nós tivemos 18 finalizações e o roteiro estava caminhando para o mesmo jeito, né? O nosso adversário hoje nos deu bastante dificuldade, parabenizar eles pela organização defensiva, conseguiram segurar o Atlético Goianiense lá, vieram com a mesma proposta, né? Mas a gente teve paciência, soubemos controlar o jogo. De repente, a bola do Facundo ali com 2 minutos tivesse sido gol, já seria uma outra história. Mas o que vale é que a equipe do Goiás alcança pela 3ª vez consecutiva 3 vitórias, mas a gente está no 5º jogo no ano, só sofremos gol no primeiro jogo, né? No primeiro tempo do primeiro jogo, então vem mostrando uma crescente, vem mostrando que é uma marca do nosso trabalho por onde a gente passa de oportunizar os atletas que chegam, oportunizar a base, né? Então a gente praticamente já usou todo o elenco em 5 rodadas, hoje mas foram 4 alterações, 4 oportunidades para atletas que ainda não tinham, 2 que não tinham feito a estreia e 2 que não tinham iniciado, que foram o Gonzalo e o Wesley. Então a gente pratica agora, por já ter usado praticamente todo o elenco. Vamos chegar nos momentos mais decisivos, sabendo quem usar, como usar, onde usar, a hora que usar e por que usar, né? A oportunidade foi dada para todos e agora a gente vai ter sempre avaliando em cima dessa oportunidade, juntamente com os nossos treinos, para a gente saber aquele time que a gente entende que possa ser o mais forte para cada jogo. Jair, caminhava, né, para um 0-0 ali, 2 jogadores saíram do banco, né, e das categorias de base do clube, né, a jogada ali, o passe do Vitor Hugo, o gol do Pedrinho. Até que ponto isso é importante também, né, para dar essa motivação a mais para essa garotada da base? Cara, assim, eu sou um treinador que por onde a gente passa, eu fui treinador da base, né? Eu fui treinador sub-20, eu trabalhei no sub-15, sub-17, então assim, eu sou oriundo do futebol de base e por onde eu passo, eu sempre antes de pedir contratações, eu olho para dentro do clube, né? O Eduardo foi muito importante nesse processo, se aliando junto comigo e com o Andrino para fazer esse link. E esses 2 atletas foram lançados por mim aqui em 2022, né, na Série A. Então, eu fico feliz do Pedrinho voltar a marcar, me ajudou demais em 22, quando a gente teve o Pedro Raul como vice-artilheiro, ele deu assistência, era quase o nosso 12º jogador, pegou jogo grande, São Paulo, Morumbi, jogos importantes. O Vitinho, a gente chegou a jogar com a gente também, né, Dudu? Estreou com a gente, hoje teve mais uma oportunidade. Então é aquilo que eu falo, né? É muito fácil o treinador falar as coisas da boca para fora, que vai usar, mas na prática não fazer, né? Então, um jogo importante. Eles entraram, nos ajudaram. Quem ganha é a equipe do Goiás, que a gente está usando também as nossas categorias de base, que é feito um trabalho muito bom aqui. Jair, assim, normalmente torcedor, imprensa, aqueles que gostam do espetáculo do futebol esperam literalmente um espetáculo, né? E hoje foi um jogo muito travado, muito duelado. Você acredita que o Goiás que está evoluindo do seu ponto de vista, ou muito do jogo do Goiás, desse espetáculo que a gente espera, foi dificultado pelo adversário, pela própria Jataiense? Não, é claro, o mérito total de Jataiense. Acho que ficou claro para quem entende de futebol. Eu acho que tem que dar mérito, né? Porque quando você está nas circunstâncias que eles estão, dificilmente você vai vir para cima da gente, né? A qualidade do nosso elenco. Por isso nós tivemos 71%. De repente, se eles viessem para um jogo mais trocado, o resultado seria ser outro, o espetáculo seria bom, mas bom só para a gente. Mas tem uma equipe lá que defende o ponto deles, né? Com as dificuldades que eles têm de orçamento. Então, eu pelo contrário, eu dou mérito para eles que souberam ali fazer uma linha de 6, nos proporcionaram bastante dificuldade para que não tivesse um espetáculo. Como eu falei, se de repente o voleio do Facundo com 2, 3 minutos ali sai, o jogo seria aberto, seria outra situação. Mas eu não posso vir aqui falar da estratégia do adversário, parabenizar eles. A estratégia de congelar o jogo, de marcar a linha abaixo com a linha de 6, estava funcionando até os minutos finais. Mas o Goiás se comportou como um clube grande, um clube que propõe o jogo, que fica com a bola, 71%, 18 finalizações, e conseguimos a 3ª vitória.
Jair, boa noite, Caio Bonifo da Rádio Bandeirantes. O Goiás agora são 4 jogos seguidos sem ter a defesa vazada, são 3 vitórias consecutivas, vem mostrando uma evolução dentro do campeonato, mas até na sua avaliação, qual que seria o fator mais urgente assim, que o Goiás precisa melhorar já para os próximos jogos? Não tem fator urgente. Você vem de 3 vitórias sem sofrer gols, finalizando uma média de praticamente 15 finalizações, não tem nenhum fator urgente. É dar manutenção no trabalho, seguir sem sofrer gols e, de repente, traduzir essas inúmeras chances, 18 finalizações e mais gols, né? Que aí, de repente, a gente teria um espetáculo. E, de repente, se esse gol sair antes, como eu falei, a gente teria um placar mais elástico, né? Mas estava caminhando para a mesma situação do craque, mas com a situação diferente, que a gente foi resiliente e fizemos o nosso gol e conseguimos a 3ª vitória. Jair, André Rodrigues da Band News, boa noite. Jair, os jogadores que vinham jogando e ficaram hoje no banco, Messias, Juninho, Marcão e o Regis, né? Foi questão de secar ou foi questão da rodagem no grupo? Oportunizar, a palavra é essa. Não foi poupar, não foi pensando no próximo adversário, não foi nada. Foi uma situação de a gente oportunizar atletas que ainda não tinham tido oportunidade. O Aloysio vinha treinando titular, que o Marcão se apresentou depois. Lá vai Gavergueu na acabou boca machucando, do não segundo teve pau, oportunidade de jogar, né? O Luiz chegou um pouco depois, já que ele veio de uma equipe que estava disputando a Série A, também não teve a oportunidade de estrear, hoje estreou. O Wesley entrou num jogo, hoje teve a possibilidade de iniciar um jogo. O Gonzalo entrou muito bem no último jogo, hoje teve oportunidade também. Então foi uma situação da gente oportunizar alguns atletas que ainda não tinham tido essa oportunidade. E agora sim, né, eu fico mais tranquilo, porque muitas vezes a gente tem no futebol, né, que o melhor sempre está fora, né, que ele nunca está jogando, porque a gente não vê. Então agora todos já viram, todos os atletas que chegaram, as 11 contratações já chegaram, né, chegou o Vitinho, dá boas-vindas para ele também. Provavelmente vai ter a chance dele também, e aqueles que dentro de uma avaliação, de uma meritocracia nossa como comissão, não dos atletas, né? Porque se depender deles, jogam os 33, né? A gente tem que avaliar aqueles que foram melhores, aqueles que souberam aproveitar melhor as oportunidades, e a gente vai sempre entender que vai jogar o melhor. Já falei, Tadeu não está garantido, os meninos da base, por eu gostar da base, não está, o Edson, por ter chegado, ter trabalhado comigo, não está, ninguém tem. O Juninho, por ter tido uma carreira linda no América, também não está, ninguém. O Messias e o Lucas fizeram um final de Série B muito, muito bom, ficaram um tempo sem tomar gol, também não tem vaga garantida. Eu gosto de ter essa competitividade interna, que com certeza quem ganha somos nós e os nossos torcedores. Humberto Castro, PUC TV e Rádio Difusora. Jair, satisfação, hein? Você só vai falar do Vila depois da meia-noite. Você vai perder a pergunta. Até lá você vai curtir essa vitória suada. Você gosta, né? Eu quero te perguntar sobre os próximos dias de treinamentos. Até sábado, você é a favor e vai pedir para a diretoria uma sessão de treino no estádio Serra Dourada? Essa pergunta é sobre o próximo adversário ou não? Treino. Mas tudo bem, mas eu vou enfrentar quem? O próximo adversário. Então não vou te responder, pô. Eu só vou responder de hoje. Hoje, ó. Você tá fazendo a pergunta do próximo adversário? Não tem nada para falar do próximo. Perdeu a pergunta, eu te falei. Acabou? Então vamos. Falei que você ia perder a pergunta. Oi. Jair, boa noite. Nem sei se você falou sobre isso no início da coletiva, mas eu queria saber da sua opção ali por começar com aqueles 4 homens de frente, né? Hoje você deixou o Gabi e o Regis que vinham jogando ali no banco. Qual foi a sua intenção? Foi pensando no estilo de jogo da Jataiense ou já era uma ideia que você queria com aqueles 4 homens de frente? A ideia foi oportunizar esses atletas que eles ainda não tinham tido essa oportunidade. Eu gosto de botar todo mundo na arena, como a gente fala, botar para ver, para a gente ter avaliações, porque tem aquela máxima que treino é treino e jogo é jogo, né? Então a gente fez. O Aloysio não tinha estreado comigo, o Luiz não tinha estreado comigo, o Gonzalo não tinha iniciado uma partida, nem o Wesley. Então a gente optou em ver esses jogadores, oportunizá-los
né? Então agora sim, todas as contratações já tiveram oportunidades. Agora a gente, como comissão, vai fazer uma análise e a gente vai com certeza optar por aqueles que nós entendemos que aproveitaram melhor essa oportunidade, que seria um pouco incoerente da nossa parte a gente não vê um jogador, né, dentro do jogo e de repente não usá-lo. Então a oportunidade foi dada, não foi nada de poupar. Aqueles que foram bem hoje, com certeza tem chance de continuar no time. Eu falei isso para eles. Não é em nenhum momento a gente veio com a intenção de poupar esses atletas, sim de oportunizar. E a briga agora é lá dentro do vestiário. Aqueles que estiverem melhor dentro da nossa avaliação vão jogar. Aqui não tem proteção para ninguém. Vai jogar quem estiver melhor. O Edson, o Arthur e o Barcelona. Qual foi a ideia dos 4 atacantes? Qual foi a ideia? A gente... Não, porque o Wesley a gente vê mais como esse do cara, o Regis, do que um atacante, né? O Wesley, de repente, vocês olham pelo tamanho, que é um cara de velocidade e drible, ele não é esse jogador. Ele não tem muita velocidade, ele tem drible curto, mas não tem, por exemplo, o Pedrinho de arraste, do Alejandro de arrasto. Ele não é esse cara de lado de campo. Então a gente entende que ele vai jogar um pouquinho mais por dentro, porque ele vai ter um pouco de dificuldade de uma recomposição defensiva, de fazer o corredor. Vai ter momentos do jogo que a gente vai pegar uma equipe com a linha mais baixa e a gente vai precisar desse cara, então ele vai usar. Me perguntaram por que eu não usei ele no último jogo, um jogo só de primeira e segunda bola, um gramado muito ruim. Então assim, vai ter jogos que não vai ser para ele, vai ter jogos que vai ter jogos que a gente vai jogar com 2 9s, vai ter jogos que a gente vai jogar com falso 9. Então assim, é dentro de uma avaliação nossa. Então ele hoje teve a oportunidade, jogou mais como esse meia no lugar do Regis. A ideia foi que ele jogasse como esse camisa 10 e essa foi a nossa ideia para hoje. Pode vir a jogar pelo lado? Pode, mas a gente entende dentro de uma avaliação, até mesmo quando a gente trouxe ele, quando nós trouxemos ele, que ele seria esse cara um pouquinho mais de liberdade, já por ele não ter esse vigor tão físico de poder jogar pelos lados do campo. Deixa eu só encerrar aqui. A TV Goiás